refletir na palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Tema para a nossa reflexão nesta noite, primeiro Deus. Nesses últimos domingos nós temos trabalhado nessa temática, temos lido nesses últimos dias, desde o dia 1º de agosto, todos nós estamos sendo desafiados a ler o livro primeiro Deus, é isso? Primeiro Reino, né? Primeiro Reino, o título. E a cada dia é um texto maravilhoso, com muitas informações para a nossa vida espiritual. Nessa noite, vamos estudar a história de um homem, partida em duas etapas, neste capítulo 17 de 1 Reis, que traz uma reflexão. Aqui, o capítulo 17 traz então de supetão, podemos dizer assim, um jovem chamado Elias. Elias aparece aqui de repente, a gente não tem uma história pregressa deste homem, e de repente ele aparece na história e já aparece diante do rei. E ele chega aqui, chega diante do rei com toda a autoridade e fala algumas coisas de situação que deixa todo mundo aterrorizado com as palavras que ele traz, que ele aborda. O nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Então, eu acho interessante os nomes da Bíblia, eu acho que já até falei aqui em algum outro momento, que os mensageiros que Deus chama para proclamar a sua mensagem, ele já começa a pregar pelo próprio nome. E aí você vai vendo em cada personagem da Bíblia, que tem uma mensagem especial para o povo, o próprio nome, seu significado, já traz um sermão maravilhoso. Elias, o Senhor é meu Deus. O grande contexto aqui era quem era Deus para o povo de Israel. Enquanto uns adoravam Baal, Elias adorava o Senhor, e o seu nome dizia, olha, o Senhor é o meu Deus. Quem é Deus em sua vida? Quem tem gerenciado tuas escolhas? Quem tem direcionado os teus planos, os teus sonhos? Esta reflexão deve ser bem observada em todos os dias. A cada amanhecer, precisamos refletir. Quem iremos servir? Quem iremos servir? Porque a grande máxima do cristianismo, que nós ousamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, às vezes não é vivida em nossa vida. E nós vimos nos sermões, no sermão do domingo passado, lá em Babilônia, nós vimos que deu para ter uma noção que alguns personagens bíblicos não buscaram primeiro Deus. Buscaram primeiro os seus objetivos. E aí nós vimos o exemplo de Daniel e dos seus 3 amigos, o qual, mesmo em direção a perder a vida, eles disseram, primeiro é Deus. Qual tem sido nossas escolhas? Capítulo 17 de 1 Reis, mas antes de ler, quero convidar você a uma reflexão na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade em nossa vida, por tuas misericórdias. Agora estamos com a tua palavra aberta em nossas mãos, fala ao nosso coração e nos reestabelece em tua presença. E seja com cada uma dessas pessoas que está ouvindo a tua mensagem neste momento, que a cada lar que esta conexão adentrou possa ser um ponto de transformação e restauração. E que cada vida aqui presente possa ser também um instrumento de modificar outras vidas. Que o Senhor nos use e fale conosco nesta noite, por Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero aqui, o irmão Milton, de forma bem legal, mencionou algumas pessoas. Eu quero também mencionar a irmã Edinalva, a Jusileide, a irmã Betânia, que mora numa terra boa, viu? Terra bonita, não sei porquê, mas o local de qual ela está assistindo é especial, tá bom? Pingo Bezerra, que sempre está conosco, conectados, nunca está desconectado, está sempre aí. E Clerise Ribeiro também nos assistindo nesta noite. Temos outros aí também assistindo, que não deixou nenhum comentário, não tem como mencionar seu nome, mas que Deus possa abençoar você. Queridos, 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Vamos fazer uma leitura desses textos na sequência. Então, Elias, o tesbita,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quem que era Elias? Elias era um tesbita, ele era morador de Gileade, e ele chega perante Acabe. Quem é Acabe? Um dos piores reis de Israel. Interessante que antes de Acabe, o texto dizia: fez o rei fulano pior do que todos os outros antes dele. E aí menciona alguém. Depois de Acabe, Acabe consegue ganhar o prêmio máximo da tragédia, da profundidade de que alguém pode viver longe de Deus. No verso 25, nós vemos a situação do rei anterior. Honre e desfez, honre o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos os quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, como também nos pecados com este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. E aí, verso 27, vai falando sobre honre. Verso 28 diz: honre descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui nós conseguimos entender o legado trágico que alguém pode deixar para a sua geração futura. No verso anterior, verso 25, vemos que Honre foi um dos piores reis também de Israel. Mas Acabe conseguiu superar tudo. E andou nos caminhos do seu pai. E aí vem a nossa reflexão. Qual o legado ou qual a trajetória de vida que estamos deixando para os nossos descendentes? O que é que estamos fazendo? Onde estamos vivendo? Como estamos vivendo? Isso vai influenciar de forma direta a nossa próxima geração. Porque às vezes dizemos que as crianças é o futuro da igreja. Não é, ela já é o presente. Porque se eu não educar as crianças de forma correta, ela não será um futuro maravilhoso. E as crianças já estão vivendo o presente, aquilo que eu vivo na minha casa, no meu lar. E eu vejo isso claramente com minha filha. E tem coisas que a gente só fez uma vez e ela não esquece, ela repete. Eu chego em casa, eu uso óculos quase 24 horas. E aí, eu chego em casa e às vezes, para descansar um pouco, eu tiro o óculos e deixo em cima da mesa. Se Sofia vê o óculos em cima da mesa, ela pega o óculos e vem. Para dar para mim usar. Porque ela já acostumou que o pai usa óculos. Então, eu tenho que deixar no local que ela não alcança para não pegar. Um dia desse, eu tirei o óculos, voltei na mesa, e aí fui tomar banho, e aí daqui a pouco chega a Sofia e me dá o óculos. E aí depois Carol vê eu saindo do quarto, saindo do banheiro ali, aí se eu tomar banho de óculos, me foi. Sofia não deixa nem eu ir para o banheiro sem óculos. É assim. Ela segue este exemplo. Se você faz alguma coisa, se ela vê algo em um local e você tira, põe em outro lugar, ela vai lá sozinha, pega e põe no mesmo lugar onde ela tinha visto. E Acabe vai fazendo o que aprendeu com o pai. E vai seguindo. E aí, quem era Acabe? Um dos piores reis de Israel. Ele conseguiu ganhar a fama máxima do pior rei que essa nação já tinha tido. Além de andar em caminhos maus, ele ainda casou com uma mulher terrível, idólatra, pagã, Jezabel. Queridos, verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, depois que ele se apresentou a Acabe e fez a promessa que não cairia chuva, e aí diz, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Elias chega ali naquele local onde Deus mandou, e ele vai para o local deserto. E aí, o que é que Deus faz para alimentar Elias? Deus usa uma simbologia de morte para Elias entender.
que quem tem o controle de tudo é Deus. Os corvos aqui simbolizavam uma situação trágica, terrível. E era eles que levavam e alimentavam Elias todos os dias. E Elias tinha uma corrente, tinha querite, e ali querite era aquilo que saciava a sua sede. E ali, verso 7, chega uma situação trágica. Mas, querido, quando chega esse mais... Você já viu quando alguém está errado, que ele faz uma situação errada, ele diz, mas... tem mais alguma coisa que vem, uma justificativa, ou alguma coisa ruim, ou talvez meia mais ou menos. Mas o texto diz, mas passado dias, o que acontece com a torrente? Seca, porque não chovia sobre a terra. Olha que situação. Elias está no meio do seu povo, Deus manda ele falar com Acabe, ele diz para Acabe que Deus manda, que não ia chover, aí ele agora passa a se sentir ameaçado, ele foge ou ele morre, e aí Deus diz assim, sai daqui, vai para lá, para aquele lugar, e eu vou cuidar de você, e Deus cuida, manda os corvos alimentar. E de repente, aquilo que saciava a sede de Elias, agora seca. E aí Deus dá mais uma ordem para Elias. Eu quero analisar com vocês aqui 4 coisas muito básicas para a nossa felicidade. Primeiro que vemos esse texto, primeira parte deste mandamento de Deus para que Elias saia dali e vá para Querite. Querite era um divisor na vida de Elias. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a ordem de Deus. Vai para Querite. Segunda coisa que nós conseguimos enxergar aqui é a promessa de Deus. Eu vou te sustentar. Não importa o que está acontecendo ao redor. Deus ordena para você ser fiel, filho. Não importa as consequências, ser fiel. E aí vem a promessa, seguida desta ordem. Ele vai sustentar-nos. E aí, se nós formos obedientes, a bênção é certa. E aí nós vemos isto nesta situação de Querite. Deus ordena a Elias, vai até o rei, ele vai. Depois ordena, sai daqui, vai para Querite. Elias vai. E a promessa é vivida na vida de Elias, e Elias começa a ser alimentado por alguns dias, ali naquele local, alguns meses. E Elias continua sendo alimentado naquele ribeiro. E Elias fica ali, Deus está cuidando, porque Elias é obediente. E a bênção chega para Elias, mas chega o momento da vida que mesmo Deus estando no controle, mesmo Deus abençoando, chega um momento de crise, sim ou não? Chega. A vida do cristão não é mar de rosas. Se alguém prometeu para você que você seria cristão e nada de mal iria te acontecer, prometeu errado. E às vezes eu vejo algumas pessoas querendo ir para a igreja, para juntar a família, para resgatar o marido, a esposa. Quer ir para a igreja para salvar o filho. Quer ir para a igreja para pedir bênção. Mas não é assim. Não é primeiro a bênção, é primeiro a obediência. Às vezes queremos cumprir requisitos para sermos abençoados. Queridos, a vida do cristão é uma constante tribulação. Você vivencia isso na sua casa. Ninguém vive aqui em dizer, eu estou rico e abastado, não preciso de mais nada. O sofrimento vem para todos, mas a certeza que precisamos ter é que Deus está no controle de nossa vida. Por mais que o ribeiro seque, Deus sempre tem um plano melhor para a nossa vida. Mas se buscarmos, primeiro, Deus. Se nós confiarmos em Deus. E aí, o que acontece no verso 7? O ribeiro seca. Então vem o verso 8. Deus diz assim, então lhe veio novamente a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Queridos, quando a gente lê esse texto, é só um texto. Mas aonde era essa cidade? Em Sidom. E Sidom era o quê? Alguém sabe? Cidade natal de Jezabel. Quem queria matar Elias, perseguindo Elias? Acabe, porque a mulher mandava em Elias, ou mandava em Acabe. Jezabel mandava em Acabe.
E a cidade natal de Jezabel era Sidom. E por que Elias foi para o ribeiro? Porque estava correndo ameaça de morte. E foi se esconder lá. E agora Deus manda ele ir para a cidade da pessoa que quer destruir. Entendeu a situação? Elias então aceita o desafio sem questionar. E Deus ainda diz, olha, vai para lá porque lá vai ter uma viúva. Novamente, simbolismo de escassez. A viúva naquela época não tinha tantos recursos. Não tinha proventos. Porque quem provia, sustentava a família era o homem. É por isso que a Bíblia diz que o povo de Israel precisaria cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres. E esta viúva não teria mantimento, ainda mais em uma situação de crise, para sustentar mais Elias. E aí Deus diz assim, vai para Sarapta, lá vai ter uma viúva que eu já te ordenei, que ela vai te dar comida. Elias podia dizer assim, vou nada. Tu mandou eu vir para o Querite aqui secou. E agora tu manda eu ir para lá, para a terra do meu inimigo? Queridos, a ordem de quem? De quem? De Deus. Se Deus manda, Ele tem um plano para manter. Não há por que nos desesperar. Deus está no controle. Se Ele nos ordena ir para algum lugar, Ele tem a promessa para sustentar. Basta-nos apenas sermos obedientes. O que acontece, verso 10? Então ele se levantou e se foi a Sarapta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Estava sedento, o ribeiro tinha secado. Verso 11. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Que situação trágica. A moça tinha lá uma farinhazinha, um azeitezinho, e dava um pouquinho de pãozinho ali para que eles comessem, era a última refeição, não tinha mais o que fazer, não tinha mais esperança, a seca estava alastrando, destruindo tudo, não tinha lavoura, não tinha produção, não tinha mantimento. Ela, viúva, desesperada, e chega Elias e diz, ei, me dá água? Água tudo bem, tem. Me dá também comida. Não tem não. E aí vem uma ordem, porque Elias já viveu uma promessa de Deus anteriormente. Aí Elias dá uma ordem para a mulher. Dá uma ordem. E aí, depois da ordem, vem seguida uma promessa, verso 13. Não temas, vai e fazei o que disseste, mas primeiro faze dela para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Queridos, sua vida pode até parecer difícil, impossível, mas creia, Deus está no controle. E se Deus está no controle, não há o que temer. Fazei conforme o Senhor diz. Elias olha para aquela mulher e diz, não temas, vai lá e faz o que você disse, mas primeiro faz este alimento para mim. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, olha a promessa, continuando, Deus de Israel. Aquela mulher sabia quem era o Deus de Israel. Quando Elias chega diante dela, diz assim, olha, conforme a presença do Deus que estou. Ou seja, tão certo como vive o Senhor. Aquela mulher estava em uma terra pagã, mas o seu coração estava no Deus de Israel. O que isso quer dizer? Que a sociedade não é predominante nas tuas decisões. A crise não é predominante nas tuas decisões. Você tem direito de escolher a quem servir. Ela diz, tão certo como vive o Senhor, no verso 12. Teu Deus,
Ela conhecia quem era o Deus daquele homem. Ela conhecia a trajetória deste Deus. Ela sabia que, mesmo em meio à crise, existia um Deus poderoso. E aí Elias promete para ela: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não o quê? Não faltará, até os dias em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se lembra de João 14, o que é que Deus diz? Não se turbe o vosso coração. Ei, está difícil? Não se desespere, não temas. É as mesmas palavras que Elias usa aqui. Não temas. Está em crise? Está difícil? Não temas. Confie, siga. Porque Deus faz uma promessa e Deus olha para aquela viúva e Deus quer abençoar a vida dela. Mas primeiro ela tem que ser o quê? Obediente. A bênção vem sendo seguida depois de uma obediência. E queridos, verso 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olha que bênção. Mas a bênção só está para aqueles que são obedientes. A mulher entendeu que se ela obedecesse a esse Deus em quem ela acreditava, a bênção era garantida. O que é que tem feito você duvidar de Deus? O que é que tem feito você imaginar que Ele não está no controle da tua vida? Talvez sejam as muitas lutas, muitas dificuldades, mas aqui esta mulher confiava num Deus, mesmo vivendo em terra pagã. Elias tinha confiança que Deus estava no controle. Depois fica depressivo, vai lá se esconder no monte. Porque a crise sempre vai vir. Eu não posso imaginar que o mundo é azul de bolinha amarelinha. Eu não posso imaginar que tudo vai ser bem todos os dias. Nem você acorda feliz todo dia. E às vezes estou em casa e pergunto, tudo bem? Tudo. Que foi nada. Eu já sei que o negócio... Não ria não, você pode estar rindo de você mesmo. Estava dormindo, acordou, já não acordou bem. Você pergunta, tudo bem? Tem alguma coisa? Não. E ainda fica chateado se você não insiste. É a mulher tudo rindo, né? Sabe por que é, né? Tudo assim. Queridos, vale a pena ser fiel a Deus, buscar primeiro o seu reino. A mulher aqui teve uma bênção maravilhosa, e a farinha da sua panela e o azeite não secou. Ela deu tudo o que tinha, aqui na representatividade de Deus em Elias. Elias é um tipo de Cristo. Elias foi retirado do seu povo, assim como Cristo saiu do céu para viver neste mundo de crise. Elias se entregou completamente a uma missão e foi perseguido pela missão que ele estava executando. Jesus também foi perseguido. Queridos, Elias é um tipo de Cristo, o qual, quando a mulher seguiu suas palavras, ela foi abençoada. Se eu e você seguimos a Cristo, teremos a certeza de ser mais que vencedor. Não importa as lutas, não importa os desafios, não importa as circunstâncias. Crise virá, mas eu tenho que confiar naquele que é Senhor de minha vida. A promessa foi garantida. Elias dá uma ordem para aquela mulher: olha, primeiro faz este alimento para mim. Depois você vai comer. Porque eu te digo, não temas. Porque o Senhor diz que isto não vai faltar no teu lar. Ei, talvez você está preocupado com o dia de amanhã. Mas por que se preocupar se Deus está no controle? Não adianta de se desesperar. Eu e você precisamos confiar, voltar-nos para Deus,
porque Ele sempre está voltado para todos nós. Não é Deus que se distancia de você, somos eu e você que nos distanciamos de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar a nos esperar. E nessa noite, Ele nos espera, que nós nos acheguemos diante dEle e nos entreguemos completamente. Não importa as nossas lutas, Ele está disposto a lutar com você. Não importa qual é a escassez da sua vida, Ele está disposto a fazer abundante os teus desejos. Você está disposto? E aí eu pergunto, quem você tem buscado primeiro? O reino de Deus e sua justiça ou os seus desejos? Para aquela mulher seria muito fácil dizer, não, eu vou dar para você, eu vou ficar com fome. Oxe, já está uma seca dessa, já não tem mais alimento nenhum. Mas ela se doou. E esta doação que ela fez trouxe muita abundância para ela e para a sua vida. Você vai ver os versos depois, vem uma grande crise, o filho vem a falecer. Mas quando somos obedientes ao Senhor, não importa a crise que venha, Ele tem poder para nos fazer mais que vencedor. Ei, Deus quer fazer de você mais que vencedor durante essa semana. As lutas virão, mas no final vamos chegar na sexta-feira, final da semana, e poder dizer, olha, passaram-se já 5 dias, está finalizando o 6º dia, e até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você, que você possa ser mais que vencedor. Mas saiba, talvez você tenha que passar pelo Ribeiro de Querite, talvez você tenha que se mudar da tua zona de conforto, mas saiba, Deus é contigo, e Ele pode te fazer mais que vencedor. Maria Inês, Deus é contigo. Enaldo, Deus é contigo. Edinalva, Deus é contigo. Não importa as lutas, o importante é continuarmos sendo fiel a Deus. Não importa onde estejamos, busquemos primeiro o reino de Deus. Quer você ser portador de bênçãos? Eu quero orar por você. Se é seu desejo, eu quero convidar você a ficar em pé e dizer ao Senhor, Senhor, usa-me durante toda esta semana como um portador de bênção para outras pessoas. Não busque primeiro os seus interesses, busque primeiro o reino de Deus. E Ele tem poder para te fazer mais que vencedor. Oremos então. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tua bondade nos alcança, a Tua misericórdia nos restaura, a Tua fidelidade nos faz estarmos aqui hoje, louvando o Teu nome. Louvado seja Deus porque Tu és maravilhoso para conosco. Louvamos o Teu nome porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, pelo carinho e atenção que o Senhor tem dado à nossa família. Que o Senhor nos abençoe durante todos esses dias. E que o Senhor também nos use como instrumento de salvação para outras pessoas. O Senhor usou o improvável, os corvos, para alimentar Elias. O Senhor usou o improvável, aquela viúva, para alimentar Elias. Mas o Senhor tinha algo melhor para também abençoar aquela viúva. O Senhor tem algo melhor para todos nós aqui nesta noite. Para estas pessoas que nos assistem nesse instante. Que o Senhor nos encontre, nos restaure, Pai. E nos faça mais que vencedor em Cristo Jesus. Iremos para os nossos lares. Temos a certeza que enfrentaremos lutas, mas também temos confiança que seremos mais que vencedor. Por favor, esteja com a Maria Inês, com o Enaldo, com Edinalva, com a Clerice e com todos os outros que têm nos assistido, com o Milton, com o Eduardo e com tantos outros que estão aqui presentes. O Senhor sabe as lutas que cada um passa. O Senhor sabe a situação caótica que vivemos neste mundo. Mas o Senhor é poderoso para nos abençoar. Que o Senhor esteja com a Patrícia, com a Neuza. O Senhor sabe o que essas pessoas precisam. O Senhor sabe que nós precisamos buscar primeiro o Teu reino. Que o Senhor nos restaure, nos restabeleça,
nos faça mais que vencedor, porque sozinho nós não conseguimos, ó Deus, mas temos a certeza que servimos um Deus poderoso, um Deus mantenedor, e que nos dará uma maravilhosa semana em Tua presença. Fica conosco, Pai, é o que agradecemos a Ti, já pelas bênçãos recebidas, e louvamos o Teu nome pelo Teu poder. Nos leva para os nossos lares e nos faz mais que vencedor. Por Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos e queridas.